E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos e todas. Professor Fábio na área. Então vamos para mais uma aula de ciências aí, então agora passando para a parte de métodos ou técnicas, né, de separação de misturas, tá? Pessoal, nós temos então misturas que são conhecidas, né, por heterogêneas e também misturas homogêneas, tá? Então vamos nessa, né? Pessoal, então a ideia de separar misturas, na verdade, a gente sabe, né, que tem aí alguns processos, tá, que a gente vai estar dando uma passada em cada um deles aí, beleza? Então, olha só, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, do processo, né, de separação de mistura de catação, então nesse tipo de processo a gente tem o quê? Partículas que vão ser separadas, tá? De acordo com o aspecto visual, tamanho, forma, né? Então, esse tipo de separação de misturas, tá? É utilizada, por exemplo, em usinas de reciclagem, tá? Entre outras aplicações também, tá? A gente pode até colocar uma situação mais prática aí do cotidiano, né? Que a gente pode dizer que pelo método da captação, tá? A gente também separa, por exemplo, grãos de feijão, né? Que são assim mais adequados, mais ideais, né? Para que a gente possa fazer o cozimento, né? Desses grãos de feijões aí, né? Feijão, tá? E aí eles podem ser selecionados então por catação. Quando a gente trata para vocês, pessoal, de separação magnética, tá? É quando a gente pega, por exemplo, né, a gente usa esse método, tá? Quando a gente tem ali, ó, componentes de uma mistura sólidas, tá? Que vão ser, na verdade, apresentadas para a gente com propriedades magnéticas. Então, digamos que a gente queira separar, como vocês podem ver pela imagem, tá? Limalha de ferro, certo? De areia, tá? O que que vai acontecer? A gente utiliza um ímã para poder fazer esse processo, né? Da separação magnética. Dissolução fracionada, pessoal. Esse método ele está baseado, tá, na solubilização de um dos componentes de uma mistura, tá? Enquanto o outro permanece, né, enquanto o outro componente vai permanecer sólido. Então, um exemplo a gente poderia citar assim, ó, uma mistura de areia e sal, tá, que vai poder ser separada se a gente adicionar o quê? Água, né? Porque somente nesse caso o sal é quem vai se dissolver, tá? Vai ser dissolvido aí na água, então, né? Separação de misturas, pessoal, olha só, a filtração, tá? Então, a filtração é usada para separar tipos de misturas que a gente conhece por heterogêneas, por exemplo, entre um sólido e um líquido. A gente pode ter ali, ó, sólido líquido ou também sólidos e gases, né? Como a gente tem, por exemplo, o ar empoeirado que vai ser aspirado por um aparelho, né? Que é um eletrodoméstico, um aspirador de pó, tá? E aí, isso é o que a gente tem para o tipo de separação de mistura conhecida como filtração. Pessoal, nós temos depois, em seguida, olha aí, ó, filtração a vácuo, tá? O que vai acontecer na filtração a vácuo? Na filtração a vácuo, tá, vai acontecer o quê, ó? A questão, né, de a filtração vai poder ser acelerada com o uso de filtros, certo? E com um dispositivo que reduza a pressão lá no interior do recipiente, né? Que recebe, então, no caso, uma solução filtrada, tá? Essa técnica de filtração a vácuo é muito usada em laboratórios, né? Para acelerar esse processo de filtração. A decantação, pessoal, pode ser usado também para misturar, fazer a separação das misturas heterogêneas, tá? Entre um sólido e um líquido ou entre dois líquidos conhecidos como immiscíveis. O que que é isso? São dois líquidos que não se misturam, tá? Então isso é muito utilizado, né? Esse tipo de separação acontece devido à ação, tá? Da aceleração da gravidade, certo? Então a gente tem, por exemplo, uma das etapas, né, realizadas, tá, na questão do tratamento da água e do esgoto, tá, vai ser deixá-los em repouso para que a questão da parte de partículas sólidas vão se decantar
no fundo de um tanque, tá? No fundo do tanque, né? E aí, pessoal, em seguida, nós temos a sublimação, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Substâncias como naftalina, né, iodo, entre outras, sofrem sublimação quando vão ser o quê? Aquecidas. Então, aí vão passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? E as substâncias citadas, como a gente colocou, elas podem ser purificadas, ou seja, separadas das impurezas através deste processo aí de sublimação. Aí, pessoal, o que que nós temos logo em seguida, né? A levigação, tá? Que é um processo utilizado, por exemplo, pelos garimpeiros, né? No garimpo, tá? Então, é utilizado a água para arrastar, por exemplo, partículas de areia. Essas partículas têm uma densidade menor, então elas vão se separar das partículas de ouros, né? Que, na verdade, é o que o pessoal do garimpo está fazendo, tá? Tá precisando fazer a separação, né? Do que a areia, do que eles precisam realmente, que é pegar o ouro, né? Aí, pessoal, nós temos aí um outro método que é a destilação simples, tá? Então aí a gente já vai para o campo de misturas homogêneas. Então o que que acontece, ó? As misturas homogêneas formadas, por exemplo, por um sólido e um líquido podem ser separadas através de um processo que a gente conhece por ebulição do componente que vai ser líquido, né? Ou seja, o líquido, tá? Em seguida da sua condensação e, por fim, recuperação. A destilação fracionada é o tipo de destilação que serve para separar misturas de líquidos com pontos de ebulição diferentes, tá? Então, o que que acontece? Refinarias usam esse método para separar os diversos componentes do petróleo, como, por exemplo, frações gasosas, né? Gás de cozinha, líquidas como gasolina, querosene, óleos lubrificantes, tá? E sólidas como parafina, asfalto, tá? E aí, pessoal, nós temos a liquefação fracionada, que nós temos ali então uma mistura de gases, que são sempre uma mistura homogênea, né? E podem ser separadas através desse tipo de separação, de técnica, né? Que é a liquefação de seus componentes após o aquecimento. De forma que, o que, que vai acontecer? Cada gás vai entrar em ebulição e vai ser retirado da mistura, tá? E essa técnica ainda permite, né, obter componentes do ar atmosférico, como por exemplo o gás carbônico, o gás oxigênio, tá? E é utilizada bastante, né, utilizada em hospitais. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Eu desejo bastante estudos para vocês, estudo de bom, tá? Que vocês possam aí estar sempre estudando, fazendo as atividades, tá? Que é muito importante aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.